única ressalva que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a minha especialidade são golfinhos e baleias. Vocês podem me perguntar o que é que eu estou fazendo em Lages, o que é que eu estou fazendo no Planalto, mas enfim, na época não tinha UFSC no Planalto, na época não tinha vaga em lugar nenhum, e a minha opção foi começar a explorar o interior do estado, e Lages foi uma cidade que me acolheu, e eu comecei a trabalhar com outros grupos animais, e enfim, a minha formação passou a ser mais completa pelo fato de eu estar vendo outros grupos animais. Bom, eu vou começar a minha apresentação, pelo menos abrindo os olhos de vocês para alguns aspectos que eu acho importantes para os dias atuais. Vocês devem estar vendo aí uma imagem do nosso planeta, local onde nós vivemos, local onde nós passamos e desenvolvemos boa parte das nossas atividades até então. Bom, mas o que eu posso dizer sobre esta pequena bola, vamos colocar assim, tá? Que ela simplesmente é finita e tem limitações. O fato é que nos dias atuais essas limitações elas não são só para nós seres humanos, mas para uma série de outros organismos, incluindo os animais, que vai ser o tópico, ou pelo menos o assunto que eu vou tentar abordar para vocês. Já existiram mais espécies do que existem hoje, com toda certeza já existiram espécies e vão continuar existindo novas espécies. Nessa pequena ilustração que eu trouxe para vocês, eu mostro ao longo do processo evolutivo da formação da Terra até os dias atuais, quais foram os eventos que foram ocorrendo gradativamente desde os 4,5 bilhões aproximadamente de anos que a Terra surgiu até os dias atuais. Posso dizer para vocês de uma forma bem clara que aqui no início a gente tinha alguns organismos muito simples, muito rudimentares, e hoje em dia temos indivíduos bastante complexos como nós. Bom, dentro desse caminho bastante longo que a gente seguiu, houveram uma série de eventos, alguns deles até certo ponto catastróficos. Nós tivemos pelo menos 4 grandes extinções que eliminaram com boa parte dos organismos. Tanto que a gente vai a museus, vai a alguns lugares e vê fósseis, vê exemplares que já não existem mais. Então a Terra passa por transformações, por modificações, das quais espécies aparecem e espécies desaparecem. Socorro em algumas das situações. Eles estão reféns dessa informação que está publicada na Folha de São Paulo, que prova o quê? Ops, não era para passar assim tão rápido. É que eu acho que ele está com uma animação que era para botar o círculozinho vermelho. Mas enfim, o que mostra essa reportagem da Folha de São Paulo, que aparentemente rodou o Brasil inteiro? Prova o quê? Que nós estamos dentro de um bioma muito específico, o bioma Mata Atlântica, que sofre consequências não só deste processo cíclico do planeta, mas que sofre uma interferência direta das nossas atividades. Quais atividades? Se vocês observarem, esta seria a distribuição original da Mata Atlântica, e o que vocês estão vendo em pontos verdes, alguém está vendo alguma coisa verde ali? Está muito difícil, né? Porque o que resta de Mata Atlântica é quase pouco mais do que 7% do original. Bom, o que está em amarelo seria o original, o que está em verde é o que resta, e o que resta é praticamente nada. Então quem ainda sobrevive nesta área é realmente um guerreiro, ou pelo menos um organismo ou os organismos que conseguem combater as mais fortes pressões que possam existir dentro da natureza, que é a fragmentação, que é a destruição de hábitats, que é a restrição de espaço para que esses animais ou para que essas plantas possam sobreviver. Bom, não tão distante disso, nós como estado de Santa Catarina temos uma triste informação a passar, que nós por 3 anos consecutivos fomos o estado com as maiores taxas de desmatamento e aumento de fragmentação da Mata Atlântica. Então a gente tem auxiliado consideravelmente para que a fragmentação aumente, para que o tamanho da floresta diminua e que a condição das espécies animais e vegetais tradicionalmente diminuam. Bom, e parece que a coisa não piorou, só nos 2 anos seguintes, que foi o ano passado e o retrasado, a gente só não ficou com o 1º lugar, mas ficamos com o 3º e o 4º lugar em desmatamento. Perdemos para Minas Gerais e Espírito Santo, basicamente, foram os estados que mais desmataram nos últimos 2 anos.
Então, se a gente não mudar a nossa conduta, não mudar o nosso estilo de vida, talvez as consequências sejam ainda piores. Olha o que diz o Instituto Biodiversitas. Olha a quantidade de espécies, aqui só espécies animais ameaçadas de extinção. Bom, a Mata Atlântica compreende cerca de 269 espécies ameaçadas de extinção. Isso faz com que a gente pense que elas estão nas 3 categorias de maior ameaça. Ou criticamente em perigo ou vulnerável. Essas seriam as 3 classificações, de acordo com a IUCN, para espécies que, se a gente não fizer nada, elas vão desaparecer em pouco tempo. Coisa de 10 a 50 anos, as espécies desaparecem se a gente não fizer absolutamente nada. Se andar no sistema que está andando, a gente vai ter problema. E aqui vocês estão vendo que em vários lugares do país a gente tem diferentes índices de espécies ameaçadas. Claro que isso é um reflexo do quê? Nessa região de Mata Atlântica é onde está 60% da população brasileira, está nessa região, se não tiver mais, associada à região de Mata Atlântica. Bom, então é óbvio que se tem mais gente, a gente tem um potencial destrutivo maior, mas automaticamente temos mais pessoas pensando, mais pessoas trabalhando e mais pessoas pesquisando. Então é óbvio que a gente vai descobrir mais problemas e assim mais espécies ameaçadas. Portanto, é nossa obrigação tentar reverter o quadro de alguma forma. Bom, então a gente já sabe todo esse panorama, já sabe que as espécies estão entrando em extinção e a gente precisa fazer de fato alguma coisa. E aí esse pequeno anfíbio que vocês estão vendo aí está fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo um patrocínio para a Petrobras. Dizendo o seguinte: nós precisamos de dinheiro para continuar pesquisando e também precisamos saber onde está o resto dos animais, obviamente. Se vocês perguntarem para as avós ou os avós de vocês, eles dirão que vocês viram, bom, que na época eles viam a espécie A, a espécie B, a espécie C, um monte de espécies. E hoje a gente já não vê mais todas essas espécies com a mesma facilidade ou com a mesma mobilidade que outrora. Portanto, eu faço essa pergunta e ao mesmo tempo vocês comecem a pensar sobre elas. E eu vou tentar passar daqui para frente, durante a minha exposição, uma série de espécies e de aspectos que eu acho interessante. Alguns que vão desmistificar algumas espécies, que todo mundo acha que elas são terríveis e perigosas e elas não têm nada disso. E por outro lado, algumas espécies que a gente tem que cuidar, tem que estudar e ainda mais tem que tentar reconhecer mesmo que a gente não consiga. Ou pelo menos que a gente não o veja, mas que a gente consiga recuperar informações indiretas. Bom, se vocês olharem esse mapa, que é o mapa da Conservation International, que fala sobre os anfíbios no mundo. Claro, eu perguntei onde é que está a galera. A galera deveria estar nessas áreas vermelhas. Onde tem áreas vermelhas é sinal onde eu deveria ter anfíbios. E, portanto, se vocês são espertos, como eu acredito que são, já olharam onde tem mais manchas vermelhas, aparentemente o Brasil é todo vermelho. Portanto, nós devíamos ser o país dos anfíbios, ou o país dos sapos, rãs e pererecas. Certo? Bom, e aí eu faço a primeira pergunta de todas. Todo mundo sabe que existem diferenças entre sapos, rãs e pererecas? Todo mundo diz sim, sim. Mas lá internamente, bom, mas a rã não era a fêmea do sapo? Muita gente pensa, e hoje nós temos que desmistificar esta ideia. São 3 grupos muito diferentes. Coisinha fácil. Rã, essencialmente aquática, tem membranas interdigitais e, portanto, precisa nadar, passa boa parte do tempo dentro da água. Além do mais, tem locomoção por saltos, e saltos bem distantes. Sapo, tem membranas interdigitais? Não, praticamente vocês não vão encontrar dentro da água, só quando for fazer ovoposição, quando colocar os seus ovos para fecundarem e terem novos filhotes. E até nas suas fêmeas com sua vocalização. Bom, mas eles têm pele rugosa, uma glândula paratoide que produz certas toxinas, ou pelo menos que revestem o corpo, e podem ser um mecanismo de defesa. A mesma coisa pererecas, também podem ter corpo revestido por uma mucosa cheia de toxinas.